se não tiver raiz, acabou-se a esperança para nós. Fora dele não há frutificação, fora dele não há perdão, fora dele não há salvação, porque sem ele, diz o texto de João, nada podemos fazer. Chega de andar fora dele, desobedecendo, desligados dele. Ele é a base. Se você não construir raízes nele, acabou a sua vida. Qualquer coisa abala, gera desesperança. A igreja que vive com gente atribulada, desesperançada, não está alicerçada em Cristo Jesus, porque nele temos paz, nele temos vida abundante. Meus irmãos, que alegria ter você novamente aqui conosco. Olha, você tem tido esperança? Quer saber mais sobre o que é esperar em águas que vêm do rio de Deus? Fique conosco e veja a vida de Jó, o que Deus fez. Esperança no rio de Deus. Jó 14, de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Senhor, nos encha da esperança da glória de Deus. Fale conosco pela Tua palavra e gere transformação, libertação e salvação. E é no nome de Cristo Jesus que nós assim oramos. Amém, meu Pai. Jó era um homem muito rico. Talvez o Bill Gates da sua época, ou um Bezos, ou esses camaradas hoje em dia aí que estão na Forbes aí figurando nas primeiras colocações. Contudo, tinha tempo para adorar o Senhor, servir ao Senhor, cuidar da sua família, e Deus elogiar. Viste meu servo Jó? E chegou o ponto então que Satanás fala: muito fácil andar numa vida contigo assim, depois de tudo que tu dá. Irmãos, talvez uma das coisas mais difíceis na vida, na caminhada, é você ter muito e continuar temendo a Deus, andando com sinceridade, fazendo tudo para a glória de Deus. Porque quando tem pouco, toda hora você se vê obrigado a estar aos pés dele, dizendo: Deus me abençoa, tem misericórdia. Agora, quando tem muito, não tem necessidade de nada. Você imagina agora a PIB Vila da Penha tratando o pastor Anderson. Vamos fazer um heliponto aqui em cima, deixa o piloto, todo mundo aqui. A hora que eu quiser ir para casa, irmãos, eu já pego o helicóptero aqui e vou para minha casa. Antes de pregar, eu quero aqui um cardápio maravilhoso. A hora que eu quiser, eu viajo para onde bem entender. Quero amanhã, segunda-feira, folga pastoral, que nada, vou trabalhar. Mas queria um almoço assim, com umas lagostas, uns camarões assim pequenininhos, VG. Para você que não gosta de camarão, uma picanha maturada argentina. Tendo tudo do bom e do melhor, comendo na maior fartura, fazendo tudo que a vida propicia. Assim vivia Jó, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida que, aos olhos humanos, todos diriam: meu irmão, você é um case de sucesso, que camarada, que coisa maravilhosa. É viver dessa forma. Mas eis que a tragédia bate na sua porta. E esse homem rico perde tudo.
E no momento de ruína, ele percebe que através da natureza que ele tem, da fragilidade humana, e que nada na vida durará, a não ser a palavra de Deus, mas de repente um turbilhão desaba, e ele olha e se vê como um pó, e como pó ele não vê esperança e expectativa para mais nada. Ele já estava vivendo aquela vida do morto-vivo. Apesar de não possuir mais nada, ele começa a falar com Deus: me traz o que é meu pecado, me mostra onde eu estou errado, fala comigo, diz alguma coisa. E seus amigos também, vou lhe falar um negócio, irmão, amigos assim, eu não sei, quando estava quietinho, estava bom. Quando aquela turma resolve abrir a boca, desandou. E tem momentos nas nossas vidas que a gente não precisa de uma boca, não, a gente só precisa de um ombro para encostar. Às vezes eu vou em alguns momentos, em alguns sepultamentos, que as pessoas perderam um ente querido. Eu não falo nada, eu só dou um abraço. E com esse abraço eu tento acolher essa pessoa e mostrar a ela assim: você não está sozinha nessa caminhada. Falar o quê? Jó, ao passar por isso tudo, ele então disse pela manhã que ele começa a fazer um paralelismo, não entre a vida dele e do ímpio, nem não entre a vida dele e daquele que não temia o Senhor, porque está aí uma coisa básica na sabedoria, o temor a Deus, que o temor a Deus é o princípio da... Então não existe sabedoria sem temor a Deus. Quem quer ser sábio, tema ao Senhor, porque fora disso não tem sabedoria. E Jó, em meio à inquietude da sua vida, o que é você construir um grande patrimônio, o que é você cuidar e gerenciar de tanta coisa? Imagine a agenda de Jó, abrindo seu MacBook e olhando ali tudo que ele tinha a fazer naquele dia e com todas as suas secretárias. Imagina quantos aplicativos não devia ter no celular de Jó. E com isso tudo, o que acontece? Desaba seu mundo, ele perde chão. E num momento como esse, as pessoas tendem a perder esperança, e foi assim que Jó estava vivendo. Agora, para quem tem raiz e firmeza, essa pessoa nunca vive sem esperança. Sabe quando é que você começa a balançar na esperança? É quando você perde a base, a raiz. Quando você não sabe onde você está fincado e firmado. E Jó começa a falar com Deus. Se você olhar já dos versos aí de 10 em diante, você vai começar a perceber que Jó começa a falar assim: há morto um homem. E aí o homem vai para onde? Vai para a sepultura. Não há mais o que fazer dentro de uma sepultura, o que resta o homem virar pó, mas uma árvore, mesmo que aparentemente morta, ainda há esperança. Era esse paralelismo. E já começa a olhar e falar assim: eu vou esperar mais o quê? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, no entanto, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim sendo, para serem expressos por meio de palavras. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, nem como convém falar. Eu vou falar agora o que para Deus? Eu vou argumentar o que? O que eu tenho mais a tratar com Deus se eu não tenho nenhuma resposta? Eu olho para um lado, olho para o outro, olho para cima, olho para baixo e não vejo saída. Meu irmão, crie uma boa base, um alicerce, porque Deus garante a estabilidade, seja qual for a poda. O que falta na nossa vida é uma boa base, é um bom alicerce, onde estamos edificando todos os dias, porque se construirmos nossos castelos em areia, o mesmo trabalho vai dar para construir numa rocha. O problema é que a areia um dia, o mar leva, a chuva bate, mas na rocha não é assim.
A gente às vezes vai construindo alguns castelos de areia na nossa vida, e a gente acha que a nossa segurança está exatamente nesse castelo construído. É a minha empresa. Eu conheço gente que construiu grandes empresas, grandes negócios, e que a vida vive em função disso. O dia que acabar a empresa, acabou a vida. Tem gente que faz da própria família isso. Irmão, não devemos nos iludir. É tão bom ver uma família linda, mas daqui a pouco, rapidamente, começa a síndrome do ninho vazio. Eles vão embora. E lá em casa a gente está sentindo isso cada vez mais perto. Os inquilinos mais caros e exigentes que passam dentro da nossa casa, filho, mas vão embora. Daqui a pouco, Deus vai levar um, ou eu ou a Márcia. E eu tenho muita convicção que vai ser ela. Eu tenho uma tese para isso. Os ruins ficam aqui, irmão. Repara quando morre o casal. O ruinzinho sempre fica. Repare. O ruinzinho sempre paga um pedágio. O bonzinho, tal, vai embora. O pior fica. Ser tratado. Há determinado momento na nossa vida que tudo que a gente constrói parece que vai ruindo como um castelo de areia, vai passando, a vida vai dando conta, e a gente vai percebendo que a coisa está saindo, parece que saiu do teu controle, mas quando você tem alicerce, quando você tem base, quando você tem raiz, você vai sobreviver, e mais, Deus tem sempre algo novo para você. Não é possível a gente se iludir que a minha família vai sobreviver e viver para sempre. Não, irmão, isso é loucura pensar nisso. Aliás, se tem uma coisa certa na nossa vida, é que ela é efêmera, passageira, é um vapor que aparece por um instante e logo depois se dissipa. Se tem uma coisa que é mais lógica nessa vida, é isso. Não se iluda com os castelos de areia, não se iluda com aquilo. Meu emprego, maior estabilidade. Hoje em dia no país você não tem mais estabilidade de nada. Não tem mais estabilidade jurídica, não tem mais estabilidade de coisa alguma, econômica, não tem mais nada. Outro dia eu estava aqui, o pessoal falou assim comigo: ai, pastor, viu, agora gostou, hein? O dólar baixou bastante, foi para 4,98. Falei assim, aguarde até o final de semana. No mesmo dia da virada já foi para 4,14, 5,14, 5,15. Falei, está aí, isso é cascata, meu irmão. Isso é feito cascata. Agora tem gente depositando a esperança nessas questões. Eu vou programar, eu vou fazer, vai acontecer um castelo de areia. E quando tira, move algo desse castelo, vai sua esperança embora. Tudo está sendo perdido por um clique. E a gente não consegue observar, então, que há momentos que a gente tem que descer, há momentos de profundidade, porque a base exige isso. A base é que sustenta. Para levantar esse prédio precisa de um bom patamar, uma boa base, porque se começar a erguer algo do nada, vai ruir, vai cair. A gente olha para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando você pensa que a base está boa, ele desce mais um pouco, ao ponto de descer a uma sepultura. E você acha que está bom? Não, desce mais um pouco. Foi lá no Hades. Ele pega a chave. E ao terceiro dia, renova, ressuscita. E o último inimigo a ser vencido fora quebrado ali, ao ponto da morte não ter mais poder sobre a nossa vida. E ele dizia para os discípulos, eu tenho que ir, eu vou ser entregue. Aí vira Pedro e fala, tem compaixão de ti mesmo. Faz isso não. Fica nesse patamar aqui. Ele, não, tem que criar mais raiz, eu tenho que ir mais fundo. Não, mas fica por aqui mesmo.
Mas tem algo mais abaixo aí. Por que que Jesus teve que descer e mesmo morto, ele renasce, ele ressurge para uma nova esperança, com o corpo glorificado? Ele é a primícia, ele é a delícia, ele é tudo que você possa imaginar de bom na sua vida, pois ele é o primogênito. Aí você vai começar a ver, será que para os discípulos era fim de linha? Era. Olhavam para o seu Redentor como uma árvore cortada que nunca ia ressurgir. Aliás, os discípulos já tinham voltado à vida comum deles. Quem pescava, volta a pescar. Quem acabou, meu, vida comum. Por que é que num único ato, às vezes sobre nós, a gente fica como que desbaratados, perdidos, e a gente parece que regride tanto ao ponto da gente não observar as palavras do Mestre? Lamentavelmente, a única coisa previsível e certa nessa vida é que um dia que teremos que deixá-la. Ninguém vai escapar disso. Mas como lidar com o desemprego? Como lidar com a crise? Como lidar com a enfermidade? Como lidar com problemas familiares? Como lidar com falta de amor? Como lidar com traições? Como lidar com gente grossa, que você é obrigado a conviver, mas que não dá vontade nem de abrir a boca e falar nada? Como é ruim lidar com gente falsa? Meu, gente falsa é uma coisa terrível. Com gente desleal. Você já lidou, trabalhou com gente desleal? Irmãos, outro dia eu fui trabalhar num lugar e eu tinha uma pessoa que eu tinha péssimas informações sobre ela. Eu virei para ela e falei assim: arruma um lugar para você trabalhar, que aqui você não vai ficar. Ele virou para mim e falou assim: eu te peço uma oportunidade. Não importa o que te falaram ao meu respeito, eu estou te pedindo uma oportunidade. Eu disse assim: pensa bem na resposta que você vai me dar. Você prefere trabalhar com mau caráter ou com desleal? Pensa bem na resposta que você vai me dar. Ele falou assim: essa pergunta é dificílima. Falei: disso agora depende a sua vida. Ele falou assim: eu prefiro trabalhar com mau caráter. Aí eu falei assim: tua oportunidade está dada, porque até agora para mim você é um mau caráter, não seja desleal. A partir de agora o jogo é esse, a história é essa, a proposta é essa. Se você botar o bumbo fora daqui, você está fora do jogo. Não traia a confiança, apruma a tua vida, acerta os teus caminhos, tua vereda tem que ser essa. E aí ele começou a frequentar a igreja. Eu falei: ele está pensando que está me enganando. E depois de muito tempo ele ia, depois ele se batizou, e foi uma bênção ver a transformação na vida daquele homem. Gente, como é ruim lidar com gente desleal. Como é ruim você ter que lidar com algumas situações tão difíceis. Às vezes você faz, e lidar com ingratidão, meu irmão, você faz. O dia que você falar que não pode, acabou, desmoronou tudo. Aí, tá vendo? Que não quer mais saber de mim. Não, hoje eu não pude, não. Quer mais saber de mim. Mas Jó estava lidando com todas essas questões, mas ele tinha raiz. Ele tinha raiz e sabia que por mais que Deus tenha permitido Satanás tocar, Satanás toca na folha, toca no fruto, toca no caule, mas Satanás, o gafanhoto, não entra na raiz. A raiz está protegida. Mexe no fruto, mexe na folha, mas a raiz está lá embaixo, muito bem protegida, e sugando tudo de bom que tem. Por isso que Cristo teve que passar por essas coisas todas, e nós devemos estar sendo
edificados nele. A nossa vida, a nossa base tem que ser Cristo Jesus. Sabe por que edificados nele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. No princípio, Deus criou o céu e a terra, diz a palavra de Deus em Gênesis 1. Mas João está falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? No princípio não é tempo, mas no princípio aqui é o verbo, era o próprio Cristo que estava com o Senhor. Sabe por quê? Tudo nele fora criado, sem ele nada do que foi feito se fez. E esse princípio é um verbo hebraico, né, que a gente começa a traduzir por Bereshit, que quer dizer cabeça, princípio, primazia, primogênito. E a gente olha para as Sagradas Escrituras, em Colossenses 1 vem dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, todas as coisas foram criadas nos céus e da terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, diz o texto, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Olha aí, lá no princípio, tem tudo a ver com o que João está falando que ele é. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, e para que ele seja sempre a primazia, ele é a delícia dos que dormem. Quando você começa a observar então a terminologia, o que quer dizer, e Cristo que é, a sua vida sem ele não tem base alguma. Por isso que João fala, enraizados nele, que é a videira verdadeira. Se não tiver raiz, acabou-se a esperança para nós. Fora dele não há frutificação, fora dele não há perdão, fora dele não há salvação, porque sem ele, diz o texto de João, nada podemos fazer. Chega de andar fora dele, desobedecendo, desligados dele. Ele é a base. Se você não construir raízes nele, acabou a sua vida, qualquer coisa abala, gera desesperança. A igreja que vive com gente atribulada, desesperançada, não está alicerçada em Cristo Jesus, porque nele temos paz, nele temos vida abundante. Começou a balançar, pode acreditar que não tem raiz, acabou a raiz, está botando raiz em outro lugar, está botando raiz no trabalho, está botando raiz na escola, está botando raiz num diploma, está botando raiz na família, na conta bancária, mas nele não tem mais raiz. O segundo ponto que eu quero destacar é que toda árvore podada, Deus sempre permite nós vivermos recomeços. Eu lembro quando eu era jovem, solteiro e casei, eu tive que recomeçar a minha vida. E eu não sei quantas vezes eu vou ter que fazer um download e recomeçar a vida novamente. Mas Deus tem sempre um recomeço. Deus é um Deus de recomeços. A gente olha para a história da humanidade. Dilúvio. Recomeço. Torre de Babel. Recomeço. Quando Deus começa a manifestar que Cristo viria, Joel 2 profetiza o que ia acontecer em Atos 2, promessa de efusão do Espírito, e ali é um derramar sobre todo, um recomeço. E o texto vem dizendo que não teve ninguém maior do que João. E João, as Sagradas Escrituras não relatam um milagrezinho que tem ocorrido por intermédio dele. Mas por que não tem ninguém maior do que ele? Porque ele foi o marco de um grande recomeço. Agora é o Espírito Santo habitando dentro da gente.
Eu não sei quantas vezes você já teve que fazer um download na sua vida quando perdeu um emprego. Quantas vezes você teve que recomeçar com uma atividade que sequer você sonhava em praticá-la. Aliás, irmãos, a nossa vida nos dias de hoje, como recomeços tem marcado. E a gente às vezes quer estagnar, ficar assim, eu não sei fazer, isso não é comigo. Eu não vou me submeter a isso não preciso disso não. Irmão, desça um pouquinho mais. Deus tem recomeço para aqueles que permanecem plantados nele, porque com raízes, você pode ir envelhecendo na vida, pode parecer que não há mais esperança, mas o Senhor é um Deus de recomeços para cada um de nós. Nós não estamos como com Deus num time de futebol, que só tem vaga para garotos de 18 a 24 anos de idade, vai completando 30, já está velho para o futebol nos dias de hoje, já está sendo colocado para escanteio. Nós não somos aqueles que têm determinada idade e tem que botar currículo quando as pessoas olham e falam assim, mas você já está com boa idade, nós vamos dar oportunidade agora para um jovem. Não, no reino de Deus não tem isso. Aliás, tem pessoas amadurecidas, já há tanto tempo, tem sempre um recomeço nas nossas vidas, independente da idade e da experiência que temos. Olhe para a vida de Jó, muito mais fortalecido depois de um grande recomeço. Ele começa bem, passa por uma enorme dificuldade, perde tudo. E tem um período na sua vida que ele fica tentando entender o que está acontecendo. Mas quando chega no final, lá no capítulo 42, ele começa a fazer as declarações que eu disse de manhã. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu te conhecia, Deus, de ouvir. Os meus olhos te veem. Ele já tinha temor antes, elogiado pelo próprio Deus. Imagina após essa experiência, esse recomeço com Deus, que tipo de homem será que se transformou Jó? Antes ele era elogiado por Deus, e agora, depois desse recomeço, onde ele entendeu quem era Deus? Se naquela experiência anterior o negócio já estava bom, irmãos, imagina agora. E a Bíblia fala, lá no capítulo 42, que Deus deu tudo em dobro a ele. Geralmente, nos dias de hoje, a gente não consegue recomeçar, porque a gente não consegue olhar para a raiz que está fincada e o que Deus quer gerar em cada um de nós. A gente não consegue sair da estagnação daquela árvore que passou por atropelos, por tropeços, mas a árvore não está plantada junto a um ribeiro que dá fruto na estação própria, que as folhas não murcham e tudo quanto faz prosperará. Como eu dizia em um dos sermões ainda esse mês, há pessoas que estão não plantadas no ribeiro, estão num vaso, perto do rio. Aí vem um workshop, vem um evento, pega um respingo d'água, dá uma pequena fortalecida, ele quer viver a vida inteira com aquilo ali, enquanto Deus está falando assim, vem para o ribeiro, porque eu tenho um recomeço para você. É no ribeiro que vem um recomeço, você está plantado realmente nele. Quantos recomeços Deus já te propôs nesse ano de 2023? Quantos recomeços? Quantos recomeços Deus está propondo para você nesse ano agora? Quantas coisas talvez você não esteja entendendo? E que aí você começa a perceber que na proposta de um recomeço a gente tem medo, porque a gente gosta daquilo às vezes que é antigo, aquilo que é antigo nos dá estabilidade. Eu já conheço, já domino, já sei como é que é.
mas a gente perde a nossa capacidade de experimentar coisas novas em Deus. Recomeço, mesmo sabendo da onde a gente vem, para onde a gente vai, a gente sabe que é uma proposta muito boa, pois Jó dizia: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei. Qual é a tua experiência de vida? Quantos recomeços você vai ter que passar na sua vida? Quantas coisas você precisa experimentar com Deus? Mesmo que entre a poda, mesmo que entre situações difíceis, mas há uma oportunidade de um recomeço. Eu cheguei em casa na quarta-feira, aí uma pessoa estava me ligando de um outro estado, e aí ela falou assim: pastor, o senhor soube o que aconteceu comigo? Eu falei: soube. Ele tinha perdido a esposa. Ele falou assim: eu estou na fase agora de tentar sair do luto e recomeçar. Que dificuldade. Quanto tempo o teu tronco está largado no chão sem nenhum vigor? Quanto tempo os parasitas estão tomando esse tronco que é a tua vida, que está no chão? O parasita da falta de perdão, o parasita da infidelidade, o parasita da mentira, o parasita de querer aceitação, o parasita de tudo se magoar e levar tudo a ferro e fogo. Quantos parasitas estão hoje no teu tronco que já está caído no chão e não permitem mais você recomeçar? A gente fala assim: irmão, se você tiver um problema com outro, vier ao altar, não, se reconcilia. Tem gente que não vai se reconciliar, continua dando e achando que Deus está recebendo, e vida que segue. Sabe o que é isso? Tronco caído no chão, apodrecendo. A gente fala: sexo antes do casamento é pecado. Ah, eu sei, mas sabe, não dá para mim não consigo. Tronco caído no chão, apodrecendo. A gente fala aqui com o Senhor, gente, a gente devolver a Deus aquilo que somente a Ele é devido. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer achar em nós servos fiéis, é fidelidade ao Senhor. E é de tudo quanto você recebe. Aí chega mês de dezembro, uns 30% da igreja devolve ao Senhor aquilo que é devido. Tem uns 70% que eu não sei o que acontece não. Tronco caído no chão. Ah, Deus vai fazer prosperar os meus caminhos. Meu irmão, tem princípios espirituais que nós precisamos seguir. Nós somos um povo que a gente acha que promessa de Deus ela é unilateral. Deus prometeu, Ele é fiel. Ei, para. Se desvia do propósito dele para ver se tem promessa cumprindo? Duvido. Ou você acha que vai vir no automático? Não vai vir, não. Como preguei semana passada, falando da vida de Isaac, é cavando poço, é sendo podado, é passando por situações difíceis, porque a poda vai gerar o que a gente precisa para o próximo estágio. Quantas árvores caídas despencaram. E aí, não tem mais nutrientes, não tem mais solução, está uma vida de insucesso. Não sente mais cheiro de água alguma, não tem mais nada que possa ali, sabe? Não tem nem um cheirinho, não tem nem aquela fragrânciazinha, não tem nada ali para poder mudar a história desse tronco. Eu queria concluir dizendo uma coisa para você. O texto diz que ao cheiro das águas brotará. Sabe por quê? A planta não é nova. Mas o texto diz assim: como planta nova florescerá. Por que como planta nova? Envelheceu a raiz. Os problemas parece que estão
se avolumando. E parece que desceu o machado e morreu, acabou a esperança. Meus irmãos, eu não estou nem aí para o machado que vai vir na minha vida, sabe por quê? Eu já morri. Eu morri para a vida que eu tinha. Eu morri para aquela vida parasitária. Eu morri para aquela vida que era aquele tronco caído no chão, que não tinha esperança. Só vivia uma vida podre no pecado e achando que isso era estilo de vida. Ah, meus irmãos, eu já morri para aquela vida que eu tinha. Eu já morri para aquele homem que eu era. Eu já morri para aquele Anderson que veio na terra. Hoje eu sou nova criatura. Hoje é renovo. Hoje eu quero cada vez mais que venha a foice, que venha tudo quanto for preciso, mas eu quero hoje receber renovo de Deus. Eu quero hoje experimentar coisas novas de Deus. Por quê? Não tem nada que vá me matar, porque eu já morri. E como morto que eu estou para aquela vida, eu só tenho uma esperança. É que ao cheiro das águas possa brotar. E tem coisas que ressuscitam a gente. Você já viu uma pessoa desmaiada no chão quando cai? Hoje não está fazendo mais isso não. Mas antigamente a gente tinha um negócio bom, que o adormecido acordava na hora. A gente pegava um frasquinho de éter, passava no nariz. Meus irmãos, não tinha desmaio que resistisse ao cheiro do éter. Levantava na hora. Eu tive na última viagem agora que nós fizemos, passamos lá na Turquia. Eles gostam muito de chá, tomam chá o dia inteiro. E de repente um homem veio com chá. Eu falei assim, deve ser para beber. Eu fui beber, ele quase bateu na minha mão. Não é para beber, é para você cheirar. Quando eu cheirei aquilo, meus irmãos, era um troço tão forte que parece que foi parecia um Vic Vaporub turbinado. Vou definir. Você cheirou também aquele negócio, não cheirou mais? Eu me arrependi de não ter comprado aquilo depois. Assim, falei, rapaz, esse troço aqui, mas vai desobstruindo tudo. Te dá aquela sensação assim. Será que aquilo gera dependência? Eu estou até aqui. Eu estou provocando você, sabe por quê? Todas as vezes que você tiver como tronco caído no chão, o Vic Vaporub turbinado de Deus te levanta a te levar uma dependência de uma vida com Ele, porque sem Ele nada podeis fazer. É uma vida que por mais que você esteja caído, quando você sente o cheiro, ressuscita, te dá fôlego, uma nova vida. Talvez você esteja falando, eu preciso de um milagre, eu estou adoecido, em mim não há mais fôlego. Pastor, eu desmaiei, perdi a esperança, porque a esperança que se adia adoece o coração. Eu perdi a capacidade de sonhar, eu perdi a capacidade de ver minha família restaurada, eu perdi a capacidade de ver Deus cumprindo essa promessa, eu perdi a capacidade de ver esse lado da minha vida gerar fruto. Eu perdi, pastor. O Senhor te trouxe nesse lugar, nesse momento, para dizer: não cessarão os renovos. Ao cheiro das águas, tudo pode ser transformado. Agora, há um momento em que a gente perde força e esperança, mas quando olhamos para um Cristo sepultado, é ao terceiro dia, ressuscitado, renovado, transfigurado. Agora não mais com um corpo sujeito às paixões humanas, mas um corpo completamente modificado. Que renovo, que experiência. Agora na cidade de Deus tem um trono. Todo cristão precisa de refrigério. Você já viu aquela água de cachoeira como é?
água de cachoeira tem uma temperatura diferente. Ela tem um cheiro diferente. Água de cachoeira é uma coisa impressionante. Irmãos, eu já experimentei isso muito às 3 horas da manhã, assim, em Itatiaia, num período assim de julho. É uma benção. E passei mesmo. Aquilo é uma coisa que você chega a 80 anos de idade, você lembra. Só de pensar em botar o pé ali, já te dá uma dor na espinha. Mas tem um rio do trono de Deus, o profeta Ezequiel vai falar disso numa visão, um rio de Deus cujas as águas corriam das regiões orientais, desciam e entravam no Mar Morto. Ezequiel vem falando que essas águas fluem de um rio caudaloso, águas purificadoras, águas transformadoras que vêm do trono do Senhor. Apocalipse 22 vai falar disso. O próprio João está escrevendo através das palavras, e esse homem vem relatando as palavras de Cristo Jesus, dizendo: se alguém tem sede, vinde a mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Abacuque vem falando, capítulo 2, verso 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, mas como as águas cobrem o mar, é um rio que inunda, que deságua. Desde o Éden você vai perceber lá dentro do jardim o rio de Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, e que saiu do trono. Digo, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 1. Infelizmente o que a gente vê hoje é jorrando fontes de pecado, é jorrando fontes de pessoas que desobedecem o Senhor, é jorrando fontes de coisas para desviar do propósito de Deus, da sexualidade, do compromisso de uma vida santa, agradável a Ele. E o Senhor te chama hoje falando: vem beber da água. Vem que eu quero matar a tua sede espiritual. No rio de Deus, quando a gente bebe dessa fonte que é Cristo Jesus, sempre você vai ter aquele momento de alívio. Pois os Salmos 46, o verso 1 em diante diz assim: Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Mas há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, e é o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nele, e quem está nele não será abalado. Não vem do seu auxílio desde o romper da manhã. Sim ou não? Claro que vem. Há um rio, desde o Éden há rio. Apocalipse apontando, é rio. Salmos do número 1, como árvore plantada junto a um rio. Há um rio que quer hoje inundar a minha e a sua vida. Esse rio, ele alegra a cidade de Deus. Ele quer passar pela tua vida. Ele quer jorrar a fonte que você precisa. Basta você falar assim: eu quero, pastor, eu preciso, eu necessito disso. Eu não aguento mais, pastor, estar como esse tronco tombado, um sentimento de impotência. Mas hoje eu quero montar uma base boa. Eu quero experimentar renovos, recomeços com Deus. Eu quero que esse rio venha inundar a minha vida. Por onde esse rio passa, tudo é transformado. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que andava errante não ande mais.
Porque Deus quer fazer coisas novas. Curve sua cabeça.